Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a integrarem a espiritualidade em suas vidas. E hoje vamos refletir sobre cuidando da natureza e do sofrimento humano. Minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa colocar em prática no seu dia a dia. E todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. Então hoje o tema vai ser natureza e o sofrimento humano. Mas o que vem a ser natureza? Eu procurei as definições na internet e encontrei a definição de natureza. A natureza é tudo o que faz parte do mundo natural. Se nós considerarmos que tudo foi criado por Deus, tudo é natural. E baseado nessa definição, não existe o sobrenatural. O que existe é o desconhecimento sobre aquilo que chamamos de sobrenatural. E nós podemos também considerar a natureza como sendo a nossa casa comum, onde nós achamos que somos proprietários dessa casa comum, mas nós esquecemos que somos apenas usufrutuários. Mas o que realmente nos pertence na nossa vida? Bom, por exemplo, o nosso corpo foi concedido pelos nossos pais. A família que nós participamos é uma reunião de corações, onde nós nos afinizamos com alguns, mas não nos afinizamos com outros. E é onde nós estamos estagiando para o nosso aprendizado. E em um outro momento, os nossos papéis dentro da família podem mudar também. Então não existe algo estático, é sempre algo dinâmico. E nós não temos essa propriedade da família, estamos apenas participando da família. E as pessoas com quem nós temos afeição nos motivam a trabalhar e também nos motivam a viver. Porém, essa situação também pode ser mudada a qualquer tempo, pois elas também não nos pertencem, as outras pessoas não nos pertencem. O nosso nome é uma doação para fins de registro civil. E isso me fez lembrar de Viktor Frankl, quando ele foi prisioneiro no campo de concentração. Ele perdeu até o nome, e no lugar do nome ele ganhou um número. E os nossos bens materiais são um empréstimo dos poderes superiores, estão sob o controle de Deus. Nada do que eu relatei anteriormente nos pertence de verdade. O que realmente nos pertence é o que nós levamos dessa vida para as outras vidas. E aí fica a reflexão: quando nós passarmos para o outro plano, o que nós vamos levar? Então vou deixar essa pergunta como reflexão. E voltando à natureza, onde nós somos apenas usufrutuários, nós temos o direito de usar a propriedade e desfrutar dos seus frutos. Mas como nós sabemos se estamos cuidando bem ou não desse bem comum, da nossa casa comum? Através dos sintomas que ela vem apresentando. Então, se nós olharmos a nossa casa comum, se nós olharmos a natureza, nós vemos que ela está adoecendo, tanto no ar, quanto na água, quanto na terra. Porque atualmente há uso e abuso desse direito, inclusive até de casos de saque dessa propriedade. E aí nós vamos nos esquecendo dos deveres em cuidar da natureza, em cuidar da nossa casa comum. E às vezes, por nós querermos resultados rápidos, nós não pensamos nas consequências. E as fontes das nossas necessidades básicas de alimentação necessitam desses elementos, tanto do ar, quanto da água, quanto da terra. Se estamos provocando o adoecimento da nossa casa comum,
Como uma reação, estamos provocando também um adoecimento em nós mesmos, que também nos leva ao sofrimento. Ou será que é o nosso adoecimento, pela forma como nós pensamos e pela forma como nós agimos, que estamos provocando o adoecimento da casa comum, o adoecimento da natureza? Então nós todos estamos participando de um ciclo de causa e efeito. Então, para que a ecologia possa ser beneficiada, primeiro precisamos saber cuidar da ecologia humana. Porque nós vimos que no início do isolamento, quando muitos de nós ficamos dentro de casa, a natureza deu alguns sinais de reequilíbrio. Plantas e animais começaram a reaparecer em lugares que eram os habitats deles, antes do desenvolvimento das cidades e antes da presença do ser humano. E nesse período a qualidade do ar melhorou, teve redução de veículos nas ruas, redução de poluentes lançados no ar. E vale salientar aqui que nós também fazemos parte da natureza. Então, quando nós prejudicamos a natureza, envolvendo os reinos mineral, vegetal e animal, nós às vezes não percebemos que estamos sentindo o reflexo desse prejuízo. Porque todos nós temos uma origem comum e todos nós integramos a mesma natureza. Erice Silva disse: boa noite, Hugo, que a nossa semana seja abençoada. Isso mesmo, Erice. Muito obrigado. E boa noite para você também. Vamos ver aqui os comentários. Ilza, boa noite com toda alegria. Muito obrigado, Ilza. Boa noite, seja bem-vinda. Elza Dias Nobuchig, boa noite, amigo Hugo e demais ouvintes. Boa noite, Elza. Ana Maria Kolenic também disse boa noite, Ana Maria. Então sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos. Então, conforme nós vamos nos elevando na consciência, nós começamos a perceber de que forma nós estamos contribuindo ou prejudicando a nossa casa comum e também a nós mesmos. Então, no período em que nós estávamos em isolamento em casa, as praias ficaram mais limpas de sujeiras deixadas pelas pessoas. E assistindo um vídeo, um vlog de viagem no canal do YouTube, que é um canal bastante interessante que eu vim acompanhando, porque o casal ele viaja por vários pontos do mundo, onde eles estudam o local, estudam a história do local e relatam para a gente as coisas que acontecem em cada local. E geralmente eles vão para lugares onde não são lugares muito turísticos, lugares onde nós às vezes não conhecemos. E esse canal no YouTube chama-se Mundo Sem Fim. Então, e esse casal disse que viajando pela América Central, lá na região do Caribe, passaram por uma ilha paradisíaca, vista de longe, e eles quiseram conhecer. Mas quando eles chegaram perto da praia, viram muita sujeira, como garrafas PET vazias, sacos plásticos, cascas de coco e tanta sujeira que não conseguiram nem andar pela praia, com risco de machucarem os pés. Então aí está a questão da consciência. E aqui no Brasil mesmo, eu vi algumas postagens de fotos de praias limpas nesse mesmo período também, onde muitos ficaram em isolamento e não podiam utilizar da praia. Então, de que forma que nós podemos contribuir? Nós podemos procurar substituir o consumismo por essencialismo. Como assim? É nós buscarmos o que é essencial para nós e procurarmos deixar o que é o supérfluo de lado. Porque o que é o supérfluo nos leva à avidez de consumir cada vez mais, levando até ao desperdício, ao egoísmo. Podemos também, como uma ação benéfica, buscar generosidade, onde nós vamos aprendendo a renunciar aos nossos desejos mais primitivos, aprendendo a dar, desenvolvendo a capacidade também de compartilhar. Então
A evolução tecnológica e as transformações acontecem de uma forma tão rápida que fazem com que a nossa atenção esteja focada, esteja voltada para o desenvolvimento tecnológico. Então, nas grandes cidades também se vê construções aumentando o consumo excessivo de energia, de água. Um detalhe importante também é que quando nós consumimos energia elétrica, não podemos esquecer que estamos também consumindo água do reservatório também. Porque para que as turbinas das usinas possam gerar energia elétrica, é necessário liberar as comportas para a passagem de água, que vai fazer essas turbinas girarem. Então vemos que cada vez mais há um crescimento desordenado, com muitos congestionamentos, ou congestionamentos cada vez maiores, e redução também das áreas verdes. Então tudo isso vem a ser um resultado dos excessos. E a pergunta que surge é: por que nós nos excedemos? A resposta para isso é que todo o excesso ele denota uma certa carência. Então, quando nós procuramos os excessos nas mais variadas formas, nós nos colocamos até abaixo do nível animal. Como assim abaixo do nível animal? É porque o animal ele se detém após satisfazer a sua necessidade. Diferente de nós queremos cada vez mais e mais e mais, e às vezes nos excedemos nisso. Então, nessa nossa carência, pode ser que estejamos querendo fugir das realidades transcendentes da vida. A transcendência é o contato com a nossa realidade espiritual, que conseguimos encontrar quando nós buscamos algo além da matéria, algo além do físico. E conhecer as realidades transcendentes da vida pode ser um caminho que nos tira da zona de conforto, pois requer o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de nós mesmos. Já vi pessoas que acham que já conhecem o suficiente e não precisam aprender mais nada. Eu já fui assim. E tem até uma frase da música Quase Sem Querer, do conjunto Legião Urbana, que diz assim: não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Então, como saber se nós já conhecemos o suficiente? Então, quando nós deixarmos de ficar irritados, magoados e ressentidos, quando nós deixarmos de sofrer, é o ponto em que nós já nos conhecemos o suficiente. Vai demorar um pouquinho. Então, o que os nossos excessos podem nos causar? Os nossos excessos podem provocar fantasias, nos fazendo até afastar da realidade. Pode também nos induzir a acumular coisas que não serão úteis para nós. Podem também nos sobrecarregar com coisas e atividades que são indispensáveis. E aí nós desperdiçamos valores, envolvendo alimentos em festas extravagantes, podendo até reforçar nossa vaidade. Desperdiçamos valores em trajes e agasalhos, em armários fechados, que nós não voltaremos a usar. Nós também desperdiçamos o tempo com palavras sem conteúdo edificante. Desperdiçar o tempo sem conteúdo edificante, porque nesse momento nós vamos tomar o nosso tempo e tomar também o tempo da pessoa que nos ouve. Isso que é realmente jogar a conversa fora ou matar o tempo. Ou nós podemos até desperdiçar o tempo em repouso ou férias muito prolongadas, que podem nos levar à inércia de continuar no repouso e dificultar as ações no bem. E assim nós vamos perdendo as oportunidades de crescimento. Só que nós não conseguimos voltar ao passado para refazer esse caminho. Mas nós podemos retomar o caminho que nos leva ao crescimento. Então, como nós podemos saber qual é o limite do que é necessário e do que é supérfluo? Quando nós somos pessoas ponderadas, quando nós usamos o bom senso, sabemos por intuição. Porém, muitos de nós
vamos conhecer a diferença entre o necessário e o supérfluo através do custo da própria experiência. E esse limite entre o necessário e o que é o supérfluo, ele não é absoluto, porque ele varia de acordo com os hábitos, com os costumes, com a cultura e principalmente com a consciência de cada um. Ou seja, conforme foram acontecendo os vários desenvolvimentos tecnológicos, foram criadas necessidades que alguns povos não possuem. Então não significa que nós devemos sair da civilização e partir para uma vida selvagem. Então tudo é relativo e cabe a cada um de nós utilizar a nossa razão para saber distinguir cada uma dessas coisas, saber o que é o supérfluo e o que é essencial para cada um de nós. E também tem um outro extremo, onde a pessoa não se limita apenas em não se exceder, mas também em sentir qualquer tipo de prazer na vida. Tem pessoas que não se dão o direito de sentir prazer na vida. E a pergunta que pode ser feita é: o que pensar sobre esses sofrimentos que nós impomos para nós mesmos? Então a resposta estaria sob outra pergunta. Esses sofrimentos que estamos impondo para nós mesmos estão sendo úteis para alguém? É porque quando nós nos privamos de algo que enfraquece o nosso corpo, reduz a nossa força e também a nossa saúde. Mas principalmente não estamos fazendo o bem para alguém, que é uma ação sem utilidade alguma. E também, por outro lado, quando nós renunciamos aos prazeres inúteis, estamos buscando uma transcendência, e isso eleva a nossa alma. O Neto escreveu aqui: complicado é segurar o impulso, Hugo. É verdade, complicado é segurar o impulso. É importante esse ponto que você colocou aqui. Caímos na falha de saciar algum prazer com o supérfluo. Todos nós caímos nesse ponto de, às vezes, exceder no prazer até com o próprio supérfluo. E com o tempo a gente vai aprendendo o que realmente é supérfluo e o que não é. E para que nós possamos descobrir com mais precisão o que é supérfluo, é importante nós sabermos qual é o nosso propósito na vida. Então, sabendo qual é o nosso propósito na vida, nós vamos descobrir se aquilo que nós vamos fazer é supérfluo ou não, se faz parte da nossa trajetória de vida ou não. É claro que o prazer também faz parte da nossa vida, para justificar a realização das boas ações também. O que a gente não pode fazer é nos excedermos. É que aí que vem a parte complicada. E essa questão que você colocou, Neto, de segurar o impulso, também eu até tinha comentado num outro vídeo sobre o poder do hábito. Então, muitas vezes, algumas coisas produzem em nós um gatilho que fazem com que nós tomemos a ação sem pensar. Tomamos uma ação impulsiva. Então, quando nós percebemos esses gatilhos mentais que disparam algumas coisas que não são benéficas para nós, nós podemos começar a frear esses gatilhos mentais. Mas para isso nós precisamos perceber que esses gatilhos mentais existem. Então existem vários tipos de gatilhos mentais em que cada um de nós pode perceber quando ele ocorre. Então, há muito tempo atrás, quando alguém me fechava, era um gatilho mental para eu fechar a pessoa também. Olha só, aí até que um dia eu percebi qual era o gatilho mental. E aí fui desenvolvendo em mim essa não reação de forma agressiva. Deixei a pessoa em frente. Então assim eu fui aprendendo com a experiência. Então tem um outro vídeo até que eu comento sobre isso com mais detalhes. Agora nós estamos falando em cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente e também da natureza. Então existe uma palavra muito utilizada nesse meio, e a palavra é sustentabilidade, palavra bonita, né? Então o que é sustentabilidade?
A palavra sustentável, ele deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Então tudo isso é sustentabilidade. Então o uso dos recursos naturais para a satisfação das nossas necessidades, ele deve estar dentro de determinados limites. Então, quando nós utilizamos esses recursos naturais, satisfazendo as nossas necessidades, sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras, nós estamos realizando uma ação sustentável. Então, é nós atendermos às nossas necessidades sem prejudicarmos a satisfação das necessidades das gerações futuras. Isso é sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é a busca do equilíbrio entre suprir as nossas necessidades humanas e preservar os recursos naturais, sem comprometer as próximas gerações. Então, essa forma de ver o mundo faz muita diferença quando falamos de sofrimento humano. Porque quando nós pensamos em sustentabilidade e agimos com ações, assim, agimos pensando na sustentabilidade, nós estamos envolvendo o coletivo e não apenas a nós mesmos. Nós podemos pensar em uma ecologia humana que vale tanto para as reflexões no campo individual quanto no campo coletivo. Então nós, por meio da nossa cultura, adotamos a estratégia de adaptar o meio ambiente ao nosso corpo. Só que quando nós exageramos nessa adaptação, começa a ocorrer o desequilíbrio da natureza. Aqui tem um exagero de novo, demonstrando que o exagero produz o desequilíbrio individual e coletivo. Quando nós entendermos essa estratégia para nós individualmente, quando nós estendermos isso para nós individualmente, pode ocorrer de nós querermos adaptar tudo à nossa volta de acordo com a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Daí provém o sofrimento, porque queremos que tudo seja da forma como nós queremos, no tempo que nós queremos. E aí nós estamos nos colocando na posição de Deus. E conforme nós vamos aprendendo a entender e a cuidar da natureza, vamos também aprendendo a cuidar de nós mesmos. Por isso o tema de hoje, cuidar da natureza e do sofrimento humano. Então, sem querer moldar o nosso ambiente externo aos nossos desejos, e sim com pensamentos de sustentabilidade, com pensamento coletivo, nós vamos ter uma vida mais harmônica, com menos sofrimentos. Então, com relação à sustentabilidade, uma coisa interessante que eu encontrei, que há vários movimentos relacionados à sustentabilidade, tanto por órgãos como a ONU, ambientalistas e grupos religiosos. Nós podemos encontrar, por exemplo, no catolicismo, que aconteceu a campanha da fraternidade em 2004, onde o tema foi Água, Fonte da Vida. Então, nessa campanha da fraternidade participaram várias pessoas do meio religioso, como o Papa Bento XVI, Leonardo Boff, Frei Beto, Padre Marcelo Barros, Padre Josafá Carlos Siqueira, dentre vários outros. E eles falavam assim que nós não podemos ficar indiferentes ao desequilíbrio ecológico, que transformará o ambiente que nós vivemos em um lugar inabitável e hostil para a nossa sobrevivência. E um ponto interessante também, uma obra interessante que eu encontrei foi esse, Laudato Si, ou seja, Louvado Sejas, escrito pelo Papa Francisco. E ele fala bastante sobre a natureza. O título é Louvado Sejas, sobre o cuidado da casa comum. Então tem textos bastante interessantes para reflexões sobre o cuidado da casa comum. Então ele fala que nós temos um desafio urgente em proteger a nossa casa comum, que envolve toda a família humana, para um desenvolvimento sustentável e também integral.
Ele se refere nesse livro também a Francisco de Assis, que ele foi um exemplo por excelência, pelo cuidado que Francisco de Assis tinha pela ecologia, pelas plantas, pelos animais, pelos seres humanos. Então ele deu uma atenção especial à criação de Deus e também deu uma atenção especial pelos mais fracos, mais pobres e os abandonados. Nós podemos compreender também que esse abandono não precisa ser apenas aos que vivem nas ruas abandonados, mas também aqueles que vivem abandonados em suas próprias casas e também aqueles que se abandonam a si próprios, que nós podemos ajudar de alguma forma dentro das nossas capacidades, dos nossos entendimentos, das nossas limitações. Nós podemos ajudar a cuidar da criação de Deus. E assim nós podemos ajudar a cuidar do meio ambiente, da natureza, a qual nós fazemos parte, onde nós estaremos nos ajudando também, pois fazemos parte da mesma família. O budismo tibetano, sob a representação do Dalai Lama, ele apresentou um texto denominado ou intitulado Uma abordagem ética da proteção ambiental. Ele fala sobre a proteção da natureza. Ele fala que a natureza ela é destruída por causa da ignorância, cobiça e falta de respeito para com os seres vivos do planeta. Então, se nós começarmos a ter mais sabedoria, nós reduziremos a nossa cobiça e a falta de respeito também. E estaremos beneficiando a nós mesmos, sendo pessoas melhores e teremos menos sofrimentos, assim como beneficiaremos a natureza que nos rodeia. E no próprio judaísmo, existe um texto de Newton Bonder, um rabi, onde ele fala que os domingos precisam de feriados. Ele se relaciona ao Shabat, que é o descanso que os judeus têm aos sábados. Ele fala que a natureza também precisa de um descanso, precisa de uma folga, precisa de uma pausa. Então, assim como a noite é uma pausa, no texto do Newton Bonder, ele diz assim: assim como a noite é uma pausa, o inverno é uma pausa, onde não há pausa, a vida se extingue lentamente. Então aqui está um ponto para nós refletirmos sobre o trabalho e o descanso. Se apenas trabalharmos e não tivermos um tempo para o descanso, em algum momento entraremos em colapso, assim como a natureza. Então, em religiões africanas também, eles falam assim que a natureza é sagrada. Fala sobre nós valorizarmos tudo o que existe, porque tudo foi criação de potenciais superiores e nós devemos tratá-lo como um ambiente sagrado. No caso do Espiritismo, eu busquei uma obra do jornalista André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. E o jornalista André Trigueiro ele fala que o Brasil é o país que concentra o maior estoque de água doce, superficial, representado pela bacia do Rio Amazonas, e também subterrânea, representado pelo aquífero Guarani. Ele diz que nós temos a maior diversidade biológica e a maior disponibilidade de solo fértil do planeta. Então torna a cada um de nós, brasileiros, responsáveis pela preservação e pela sustentabilidade desses recursos preciosos, tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista moral. Aqui o Neto perguntou: Hugo, você pode exemplificar algum costume que você mudou em sua rotina e que melhorou sua postura diante da sustentabilidade? Muito bacana. Então, com relação à sua pergunta, Neto, então esse entendimento que eu fui tendo da reencarnação, vendo que eu ia até comentar isso depois, que eu posso voltar a viver neste ambiente, eu posso melhorar o ambiente agora para que no futuro o ambiente esteja melhor quando eu voltar e também esteja melhor para gerações futuras. Então uma coisa que que nós podemos pensar, que
quando nós melhoramos alguma coisa em nós, qualquer coisa que seja, nós vamos estar influenciando o ambiente que está à nossa volta. Então, quando nós exageramos em alguma coisa, fica faltando para alguém. Uma coisa que eu percebi era o exagero que eu tinha com relação à alimentação, o exemplo que você pediu para falar, né? Então, o exagero da alimentação, para mim, fazia com que faltasse isso para alguém. Então, conforme nós vamos exagerando em alguma coisa, falta para alguém. Então, se todos nós vivêssemos de uma forma mais equilibrada, o mundo seria melhor. Então, isso representa que, se eu prestar atenção na minha ação, o que eu estou fazendo, se está influenciando positivamente ou negativamente as pessoas que estão próximos de mim, eu vou estar atuando diretamente sobre o efeito da sustentabilidade, ou seja, eu consigo atender as minhas necessidades sem prejudicar as necessidades do próximo. E da mesma forma, quando eu consigo ajudar alguém, esse alguém vai ser ajudado e as pessoas em volta dessa pessoa também vão ser ajudadas. Porque quando uma pessoa está doente, as pessoas que estão em volta são influenciadas. Quando uma pessoa tem uma melhoria na saúde, saúde emocional, as pessoas que estão em volta também vão ser beneficiadas. Então, é uma ação social quando nós ajudamos uma outra pessoa. Valeu, Neto, obrigado. Então, nós não devemos esperar que os outros façam algo para nós ou que os outros façam algo que nós queremos. É importante que nós façamos primeiro, nós tomemos a iniciativa. Então é importante nós darmos o primeiro passo, tomarmos uma ação, darmos o nosso exemplo. E esse nosso exemplo será seguido em algum momento, porque nós estamos plantando uma semente. Em algum momento, pode ser nessa encarnação ou pode ser em outra. Em uma visão mais ampla sobre o conhecimento de que há outras encarnações, assim como já tivemos várias, nos trará entendimento para muitas coisas, inclusive quando nós falamos de sustentabilidade. Então, se nós estamos tendo a consciência de cuidar melhor da natureza que nos cerca, para deixar um planeta melhor para as próximas gerações, esse pensamento também pode ser inserido, como eu acabei de comentar, com a ideia da reencarnação, onde nós, no futuro, voltaremos a viver nesse ambiente melhor que nós ajudamos a construir. Então, muitos de nós não valorizamos e não damos importância às coisas pequenas que nós realizamos ou que as outras pessoas realizam. Então, se nós achamos que nós temos uma falsa superioridade e zombamos daqueles que realizam essas tarefas menores, é porque nós não estamos tendo a visibilidade de um panorama maior, que essas tarefas aparentemente pequenas são imprescindíveis aos trabalhos de maior porte. Por exemplo, para poder aprender a ler e a escrever, cada um de nós precisou aprender cada uma das letras do alfabeto. Bom, no final da década de 1980, eu comecei a estudar o idioma japonês. Porém, para poder escrever ou para poder ler alguma palavra, eu tive que aprender a ler e a escrever cada caractere ou cada ideograma. Como eu estudei apenas por um ano, de um curso de um total de 9 anos, e também não venho utilizando, esqueci a maioria dos caracteres que eu tinha aprendido naquela época. E quando nós não aplicamos o que nós aprendemos, nós tendemos ao esquecimento. Porém, eu venho usando o português diariamente, então eu tendo a não esquecer do idioma português. Então nós não vamos conseguir realizar algo maior se não compreendemos as particularidades de cada coisa, ou seja, se não compreendemos as pequenas coisas. Então nós devemos ser cuidadosos com as coisas pequenas, porque elas são parte integrante das grandes obras.
Então tem aquela frase que diz que pequenas dobradiças, colocadas de forma adequada, movem grandes portas. O Neto perguntou aqui, falando em reencarnação, é possível voltarmos em outra vida em anos passados ou voltaremos apenas depois do ano que desencarnamos? O tempo, ele segue em frente, então quando nós desencarnamos, nós vamos para frente, não voltamos para trás. Então o processo reencarnatório é um processo que nos leva ao progresso e não retroagimos nesse processo de crescimento. Então não sei se é essa pergunta que você fez. É possível voltarmos em outra vida em anos passados? Então, acho que talvez aquele filme em algum lugar no passado possa ter provocado essa pergunta, né? Então aquele filme em algum lugar no passado, ele remonta, ou ele apresenta o personagem voltando para uma vida anterior, uma reencarnação anterior, mas isso não ocorre. A reencarnação, ele sempre vai para frente. Nós podemos nos lembrar de reencarnações anteriores depois que nos permitirem desencarnarmos e nós termos acesso a essa informação, mas nós não voltamos a viver aqueles anos anteriores. É isso aí. Obrigado pela pergunta, Neto. Ele escreveu, é isso mesmo, grato. Valeu, Neto. Obrigado. Obrigado pela participação. Agora eu vou contar um caso para ilustrar isso que eu venho falando sobre sustentabilidade, sobre as pequenas ações. Não sei se vocês já ouviram falar do Parque Nacional de Yellowstone. Fica lá nos Estados Unidos. É um parque que ele faz parte dos estados de Wyoming, Montana e também de Idaho, lá nos Estados Unidos. Então esse parque, ele pertence a 3 estados. Então ele foi inaugurado em março de 1872 e cobre uma área de mais ou menos 9.000 km², que isso representa 1,5 vezes o tamanho do Distrito Federal do Brasil. Então em 1918 houve um esforço daquela população para proteger as populações de alce. Então o serviço do parque ordenou a exterminação de pumas e outros animais predatórios que existiam no parque de Yellowstone. Então os caçadores do serviço de parques seguiram essas ordens e por volta de 1926 já tinham abatido 122 lobos. Só que na década de 1990, o governo federal reviu essa posição com relação aos lobos. Então teve até uma decisão controversa envolvendo essa organização com a tarefa de proteção de espécies ameaçadas. Então foi decidido a reintrodução desses lobos no parque. Então, porque após o extermínio do lobo, o coiote tornou-se o predador topo naquele parque. Só que o coiote, ele não tinha capacidade de exercer predação sobre os animais de maior porte. Então, como resultado, a megafauna começou a tornar enfraquecida e doente. Então, a população de corças crescia muito rapidamente por não terem mais lobos para se alimentarem deles. E conforme a população de corças crescia, eles se alimentavam dos vegetais e a vegetação foi reduzida a quase nada. Então foi aí que em 1995 se introduziu uma alcateia de 10 lobos que foram transferidos do Canadá. E depois, nos anos seguintes, algumas outras dezenas de lobos foram transferidas também de outras regiões. Então, 20 anos depois, o número de animais e de espécies de animais aumentou muito. A floresta recuperou-se e até os rios mudaram. Então, no começo, quando os lobos foram introduzidos de volta no parque de Yellowstone, os lobos mataram algumas corças. E isso fez com que o comportamento das corças também mudasse. Então, as corças começaram a evitar certas partes do parque. E, gradualmente, esses lugares começaram a se regenerar.
Em algumas áreas, as árvores até quintuplicaram em 6 anos. A vegetação também voltou a crescer. E com isso os pássaros começaram a aparecer de volta nesse parque. Os castores, que agora tinham árvores para se alimentarem. Os patos, anfíbios e répteis voltaram a popular a região. Então os lobos matavam o coiote. Os lobos matavam os coiotes e, como resultado, a quantidade de ratos e coelhos começou a crescer. E a quantidade de ratos e coelhos crescendo atraiu os falcões, as doninhas, raposas, texugos, corvos, águias. E também os ursos, eles reforçaram a ação dos lobos se alimentando dos filhotes de corças. Então a caça e as frutas das árvores e arbustos também começaram a se tornar mais fartas. E com isso a vegetação voltando, os rios também mudaram o comportamento. Diminuiu a quantidade de erosões que tinha na região, porque a vegetação voltou a crescer. Piscinas voltaram a formar. E as florestas foram regeneradas e os rios tiveram também os cursos de água mais estáveis. Então esse exemplo mostra que os lobos, mesmo em pequena quantidade, transformaram não apenas o ecossistema do Parque Nacional de Yellowstone, mas também mudaram a geografia física. Então vocês viram que matando os lobos provocou um desequilíbrio no ecossistema do Parque de Yellowstone, que a vida natural, a natureza começou a regredir, começou a desaparecer. E conforme os lobos foram reintroduzidos no parque, a natureza, os lobos fizeram com que o ecossistema ele retornasse ao reequilíbrio, voltando à natureza da forma como era antes. Então, não sei se vocês assistiram o filme O Rei Leão, que dá para visualizar ali no filme O Rei Leão, que quando houve o desequilíbrio, a fauna, a flora, os rios, a natureza em geral, elas desapareceram. E depois que começou a voltar o reequilíbrio para aquela região, com o retorno do filho do Rei Leão, do Simba, a natureza começou a se recuperar em função do reequilíbrio do ecossistema. Então esse é um exemplo de sustentabilidade. Quando nós exageramos na nossa ação, afetamos um ponto, ele pode afetar mais coisas que às vezes nós não temos essa visibilidade. Então, se nós estamos fazendo a natureza sofrer, nós sentimos o reflexo disso. Então, os exageros e os desequilíbrios que nós provocamos na natureza, seja no reino mineral, no reino vegetal, animal e também no reino humano, são reflexos das nossas carências e também dos nossos próprios desequilíbrios. Então, o sofrimento da natureza é um reflexo dos nossos próprios desequilíbrios. Então, quando nós fazemos, por exemplo, depredação às pedras e aos minérios, nós estamos afetando o nosso meio ambiente. Quando poluímos a água, poluímos o ar, também estamos poluindo o nosso ambiente. Quando degradamos plantas, árvores e florestas, nós estamos também provocando uma reação que vai afetar a nós. Da mesma forma, no reino animal e no reino hominal. Então, cada vez mais a globalização tem causado alguns efeitos, nos chamando a atenção para o cuidado coletivo e não cuidado individual. A Marli escreveu: ao ver os incêndios, vendas das áreas, poluição na Amazônia, outras áreas, as onças mortas. Exatamente, isso é depredação. Só que em algum momento a natureza vai reagir de volta em função desses incêndios, às vezes criminosos, de vendas de áreas não autorizadas, a poluição na Amazônia e a matança também de animais, a matança indiscriminada também de animais. Em algum momento a natureza também vai reagir.
um bom ponto que você colocou, Marlene. Obrigado pela sua contribuição. Iniqueber escreveu aqui, uhul, valeu, Iniqueber, isso aí. Então, quando nós estamos cuidando da natureza, da nossa casa comum, nós estaremos cuidando melhor de nós mesmos. Porque nós vamos estar sentindo um bem-estar maior, com menos sofrimento. Porque quando nós estamos cuidando melhor da natureza, nós estamos nos tornando seres humanos melhores, onde teremos atingido um patamar de consciência do que é bom e do que não é bom para a casa comum. Pois a forma de como nós estamos cuidando da nossa casa comum é um reflexo de como nós estamos cuidando de nós mesmos. Então, a forma de como nós cuidamos do que está fora de nós é a forma de como nós estamos cuidando também de nós mesmos. Então, o tema de hoje foi cuidando da natureza e do sofrimento humano. Então, nós vemos que a natureza é um bem comum, a qual nós também fazemos parte como seres humanos. Então, nós, seres humanos, fazemos parte do reino nominal, que fazemos parte da natureza, assim como o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Então, todos nós fazemos parte da natureza. Então, um desequilíbrio em algum dos pontos vai causar o desequilíbrio em nós, ou o nosso desequilíbrio vai causar o desequilíbrio da natureza. Então, quanto mais nós aprendermos a cuidar do que está fora de nós, das coisas naturais, nós vamos aprendendo a cuidar de nós mesmos. Então, por isso que o tema é cuidando da natureza e do sofrimento humano. Cuidando de nós mesmos, nós também vamos tender a sofrer menos. E eu espero que o conteúdo dessa live, desse vídeo, tenha acrescentado algo útil na sua vida e que algo tenha feito sentido para você e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E para eu saber se eu estou no caminho certo. E se tiver alguma crítica, escreva também, para que eu possa melhorar os conteúdos dos meus vídeos. A pergunta do Neto. Pode dar uma dica de como se conectar com a natureza que você faz? Então, a partir do momento de uma simples observação de um nascer do sol, nós começarmos a perceber a beleza do nascer do sol, ou do pôr do sol, ou de qualquer item da natureza, está fazendo com que nós nos conectemos com a natureza. E quando nós nos conectamos com a natureza e temos aquele sentimento de gratidão, é o momento em que nós nos sentimos como nos fazendo parte daquele mundo também. Nós nos integramos naquele mundo. Então, essa é uma dica bastante simples que todos nós podemos fazer. Quando nós, por exemplo, ouvimos um pássaro cantar, outro dia acordei 3 da madrugada e tinha um pássaro cantando. Às 4 da madrugada tinha um pássaro cantando também, às 5 também. Então eu vejo que durante a madrugada os pássaros também cantam. Então, quando nós observamos a natureza, seja o rio, seja o vento, seja uma flor, um pássaro, qualquer coisa da natureza, e nós observamos aquilo com uma beleza, nós nos integramos àquele mundo, nós nos sentimos como pertencentes àquele mundo. É o que chamamos de pertencimento. E cada vez mais, quando nós olhamos mais para a natureza e percebemos a importância que a natureza tem para nós, nós vemos com gratidão a bênção que Deus deixou para cada um de nós. Então, tudo o que está aí está à nossa disposição para o nosso usufruto, para que nós possamos usar. Mas nós não podemos abusar desses bens que todos nós temos. O Neto escreveu isso: quando levanto às 4, faço cafezinho e vou na sacada, faço uma oração e aprecio o barulho, muito bom.
Exatamente, esse é um ponto bastante interessante, quando essa dica que você deu aí, de fazer uma oração, importantíssima. Quando nós fazemos uma oração, nós estamos nos ligando com o alto. E quando nós observamos o barulho, ou mesmo o silêncio, isso é uma coisa muito bonita de se perceber, que às vezes na nossa correria nós não percebemos essas coisas que fazem parte da nossa vida. E assim, conforme nós vamos observando essas coisas da natureza, nós vamos nos espiritualizando. Vemos que existem mais coisas além de nós, que nós podemos cuidar também. E o Neto colocou aqui, parece que o dia começa até melhor. Ponto muito importante que você colocou. Quando nós acordamos, fazemos uma oração, ou quando nós paramos um tempo para perceber a natureza à nossa volta, nós sentimos aquela gratidão e o dia realmente fica melhor. Para quem não fez esse teste, procure fazer esse teste. Ao acordar de manhã, procure fazer uma oração mental, mas feita de coração. Procure também prestar atenção nas coisas da natureza e agradecer a Deus pela oportunidade de estar acordando e ter um novo dia. Isso vai permitir um dia melhor. Boa dica, Neto. A Marli escreveu aqui, os passarinhos vêm no meu jardim cantar e comer banana. Bacana isso, Marli. Muito bacana ter esse privilégio de ter um jardim onde os passarinhos vêm cantar. Aqui frequentemente eu vejo os passarinhos, os bentivis e outros passarinhos que eu não sei os nomes, cantarem também. Os bentivis estão sempre cantando e voando por aqui. Muito bacana. Eu vejo também urubus, né? Os urubus, eles são importantes para o saneamento da cidade, né? Então não devemos esquecer isso também, são importantíssimos. Então, se você gostou desse vídeo, ou gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos vocês e até a minha próxima live ou até o meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero vê-lo ou espero vê-la em todas essas lives. Que todos tenham uma excelente noite, um excelente descanso, que a noite seja tranquila e não se esqueçam de, ao acordar, agradecer pela oportunidade de ter acordado e perceber alguma coisa da natureza, se integrando à natureza. Isso vai fazer também com que o dia ele corra melhor, assim como a dica que o Neto deixou para nós. O Neto disse aqui, muito bom, Hugo, continue com essa paz contagiante. Muito obrigado, Neto. Valeu, Neto. N. Kevin escreveu gratidão a você. Aí o Neto escreveu, por que 19h19? É porque é um horário que eu posso e é um horário também que é fácil guardar, diferente de falar 20 horas ou falar 19 horas. Então, quando eu falo 19h19, é mais fácil talvez de memorizar esse horário. Por isso que eu coloquei 19h19. Obrigado pela pergunta. E a Marli fez um joinha e falou até. Carlos Roy entrou no finalzinho da live. Carlos, seja bem-vindo. Mas eu vou deixar esse vídeo também gravado. Vou deixar esse vídeo gravado no IGTV, tá bom? Então dá para assistir depois, ou no YouTube ou no Facebook. Escrevi aqui, obrigado, gratidão. Obrigado a você, Carlos, gratidão a você. Então tem outras pessoas que entraram aqui, estou vendo uma outra página, Osmilda também tinha entrado, Silvia, oi prima, também entrou, Alderísia, boa noite a todos vocês.
Então assim, desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso, que tenham uma noite tranquila, uma excelente semana. E vejo vocês na segunda-feira que vem, às 19h19. Boa noite. E gratidão a todos vocês. Boa noite a todos.